Olá meus irmãos, eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. De antemão eu gostaria que você deixasse o seu like, o seu comentário, bem como inscreva-se em nosso canal e ative o sininho a fim de receber todas as nossas notificações. Confesso meus irmãos que eu pensei muito se haveria a necessidade de gravar uma exposição sobre o tema proposto, mas eu tive um incentivo de alguns irmãos queridos e, portanto, fui motivado a trabalhar nessa exposição e discorrer esse assunto que acredito que é de extrema relevância para a igreja evangélica contemporânea. Obviamente, provavelmente, não é? Você já percebeu que quando tratamos de assuntos mais espinhosos, polêmicos e complexos, a nossa concentração e a nossa exposição é dividida em algumas partes de vídeos. E, portanto, ela não será limitada apenas neste vídeo. A minha exposição será dividida em alguns vídeos. E a pretensão para esse primeiro vídeo é fazer uma breve e sucinta exposição sobre o legalismo na história da igreja. E, portanto, nos próximos vídeos tentarei elucidar a definição, o conceito do que é o legalismo, né? E também fazer uma exposição da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, onde ele combate essa questão e também elucidar alguns textos bíblicos mal interpretados pelos crentes legalistas, dando a interpretação fidedigna, congruente e lógica, uma exegese fiel à luz do contexto que nós iremos trabalhar. Mas, inicialmente, eu gostaria de fazer uma breve análise do legalismo na história da igreja. Meus irmãos, a questão do legalismo não é nada novo, não é uma heresia nova que surgiu com alguns grupos evangélicos, né? E por que não dizer alguns grupos de crentes que são provenientes do movimento pentecostal. O legalismo não é uma heresia nova. O legalismo, na verdade, é uma heresia velha, antiga, com roupagem nova. E, portanto, ele remonta nos tempos bíblicos do século I. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, ele combate e confronta exatamente a heresia do legalismo que estava sendo promulgada pelos crentes judaizantes na comunidade da Galácia. E estaremos trabalhando no próximo vídeo. Portanto, o legalismo, ele remonta desde o século I. Saindo do século I, nós temos alguns grupos de crentes legalistas. Por exemplo, existe um grupo na história da igreja chamado de estilitas, ok? Os estilitas, meus irmãos, eram um grupo de pessoas que isolavam-se completamente do convívio social. E por que não dizer até mesmo dos familiares, né? E passavam a residir e a morar em colunas. Daí eles eram chamados estilitas. Por quê? Porque a palavra grega para coluna é estilos. E, portanto, residiam sobre colunas, em desertos, em lugares isolados. E talvez, segundo alguns historiadores, o mais famoso estilita, não é estilista, ok? Mas é estilita. E talvez o mais famoso estilita da história da igreja foi Simão, que, num período de cerca de 36 anos de sua vida, residiu sobre 4 colunas. Segundo Simão estilita, cada coluna que ele subia, porque ele começou, a primeira coluna que ele residiu tinha 3 metros de altura, e portanto a quarta e última chegava aproximadamente a 15 metros de altura. E segundo a concepção de Simão o estilita, cada coluna maior que ele conseguia alcançar era um grau de santidade mais relevante e maior que ele tinha com Deus. Portanto, Simão, obviamente, ele não comia, não bebia, a não ser os vermes que brotavam do seu corpo e até mesmo da cerca que ele passou a residir, não é? Uma cerca onde ele ficava bem apertado, dificilmente ele deitava-se ali, era uma posição muito difícil, né? E portanto se alimentavam-se dos vermes que nasciam ali em volta dele. Ele não tomava banho. O cabelo, obviamente, cresceu, a barba, as unhas cresceram, ele ficava exposto ao sol, à chuva, ao calor, ao frio. Enfim, uma figura totalmente repugnante. E, obviamente, com o conceito e dando uma tônica na santidade, não é? Afastar-se de tudo e de todos
a fim de ser santo. Depois nós temos o chamado movimento do montanismo, propagado por um herege por nome de Montano, não é? E começou a ser difundido também a heresia do ascetismo, que tinha a mesma finalidade. Entre eles, um dos seguidores simpatizantes desse movimento foi exatamente, infelizmente, o patrício Tertuliano de Cartago, aquele que sistematizou a doutrina bíblica da Trindade Santíssima. Segundo Tertuliano, a mulher não deveria de usar maquiagem, não é? Porque maquiagem era pecado. Percebe que maquiagem, sendo atribuída como pecado ou vaidade, não é algo que nasceu agora entre nós, né? Que surgiu, por exemplo, entre os pentecostais. Tertuliano e o movimento do montanismo já pregoava isso, né? E alguns utilizam o texto de Jezabel quando se maquiou, quando o texto nada indica que a maquiagem da mulher em si seja pecado. O que o texto indica é que Jezabel era uma mulher má, ímpia, totalmente depravada. Portanto, a tônica do texto não é na maquiagem em si. O que o texto está dizendo, e a tônica que ele está dando, é no pecado da Jezabel, que era, por sua vez, a prostituição. A tônica do texto é exatamente isso. Não está dizendo em momento algum que maquiagem é pecado, mas alguns, inclusive Tertuliano, afirmava isso. Depois de Tertuliano, nós temos outros grupos, né? No período que antecedeu a Reforma, por exemplo, na época da Idade Média, as pessoas se autoflagelavam, uma série de jejuns eram feitos, inclusive o próprio Martinho Lutero, não é? O nosso desbravador, aquele que deu o pontapé inicial na Reforma, adotava uma série de práticas a fim de alcançar a santidade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus e a paz que ele tanto almejava. É por isso que alguns psicólogos afirmam que Lutero sofria ele era neurótico e psicótico, não é? E, portanto, o legalismo e essa tentativa de obter a salvação e o perdão de Deus por meio dos esforços pessoais e méritos humanos, nós entendemos isso ao longo da história da igreja. E por que não dizer, até mesmo por volta ali do século XVII, entre alguns pastores e missionários batistas, por exemplo, entre um grande calvinista reformado chamado Hudson Taylor. Hudson Taylor foi missionário na China, ok? E quando ele conversou com a igreja e com seus colegas de ministérios, que recebeu um chamado e ele estava latente dentro do seu peito a fim de levar o evangelho aos chineses, mas havia um detalhe: ele deveria de usar saiote a fim de pregar o evangelho, a fim de que os chineses também aceitassem, né, com mais facilidade a propagação do evangelho, no sentido de que ele se sentiria melhor entre eles. E, portanto, Hudson Taylor disse: eu preciso usar saiote a fim de pregar, porque senão vai ser difícil, a cultura deles é essa. E quando ele anunciou isso para a sua igreja, os seus colegas de ministério, a igreja ficou empolvorosa e repudiou a ideia de Hudson Taylor. Mais uma vez nós temos ali o chamado legalismo. Ok? Quando nós vemos também, nós verificamos entre aqueles crentes chamados os Amishes, não sei se vocês já ouviram falar. Os Amishes é uma seita religiosa que tem suas raízes na Europa e que também isolam-se completamente da sociedade. E passam a viver em campos, por exemplo. As mulheres Amishes, elas usam roupas longas, não usam maquiagens, usam gorros sobre suas cabeças. Os homens usam barbas completas, com exceção do bigode, não é? Eles não usam bigode. Eles também isolam-se e não têm acesso, por exemplo, à luz elétrica, a celulares, notebooks. Isolam-se completamente da sociedade. E tudo isso em nome da santidade, remontando a velha heresia que o apóstolo Paulo refutou lá no primeiro século entre os crentes gauleses. Meus irmãos, o legalismo ainda está vivo e ativo. Com certeza você já ouviu aquele irmão atribuir dizendo que usar barba é pecado, usar uma bermuda é pecado, a mulher cristã não pode usar joias, não pode usar shorts, calça comprida, não pode fazer as unhas, arrumar seus cabelos, enfim. Por quê? Porque isso é uma velha heresia que fora refutada lá atrás pelo apóstolo Paulo, mas que perpetua, vive em nossos dias
e que, mais uma vez, precisamos unir as nossas forças a fim de refutá-la, contradizê-la e levar esses crentes legalistas para o caminho da graça e mostrar-lhes que o Evangelho de Cristo é muito simples e está livre, isento de normas legalistas, arcaicas, velhas, antigas e que não há embasamento na palavra de Deus. Eu pretendo dar sequência, meus irmãos. Abraço.